Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. É muito bom nós estarmos aqui nessa manhã para falar mais um pouquinho de Deus. Quero falar com os amados irmãos sobre os planos de Deus, né? Então, você é meu convidado especial nessa manhã para nós louvarmos, engrandecermos e magnificarmos o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para todos sempre, amém? Antes eu quero orar com você, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Clamamos ao Senhor, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, assim, Deus, de uma maneira sobrenatural, nos visitando, Senhor, nesse momento, ó Pai, com os nossos corações, ó Pai, receptivos, ó Pai, para tudo aquilo que o Senhor tem para conosco, ó Pai, na data desse dia. Então, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nos fortalece. Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Seja o Senhor, ó Pai, a estar, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção, Pai, nas Tuas mãos. Então, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Seja o Senhor, ó Pai, a estar, Senhor Deus, fazendo com que nós cresçamos, ó Pai, na graça, no conhecimento do Senhor, e que possamos, ó Pai, render graças ao Senhor todos os dias de nossa vida. Que nada nem ninguém, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, nos distanciar do Senhor, mas que possamos, ó Pai, estar ligados, ó Pai, no trono da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja o Senhor, ó Pai, uma dádiva, Senhor Deus, para conosco. Assim, Senhor Deus, eu te peço, assim eu louvo, engrandeço, magnifico o Teu nome. Nos ajuda, Senhor Deus, para que possamos transpor as barreiras, Pai, que nos está propostas. Então, em nome de Jesus Cristo, fala, Senhor Deus, com os Teus filhos e filhas, ó Pai, para que cresçamos, ó Pai. Ó Deus, para que sejamos orientados, ó Pai, pelo mover do Teu Santo Espírito. Toca em nós, ó Pai, na data desse dia, Senhor Deus, nos ungindo, Senhor Deus, nos capacitando, Senhor Deus, nos direcionando, ó Pai, porque sem a Tua direção, Senhor Deus, nós ficamos perdidos. Nos direciona, nos capacita, faça com que nós estejamos, ó Pai, ligados, ó Pai, no trono da Tua graça. Ministra, Senhor Deus, com Teu poder, ministra com a Tua unção, que Tuas mãos potentes, ó Pai, esteja, Senhor Deus, nos lavando, remindo e transformando, Pai. Pai amado, pega nas nossas mãos, ó Pai, esteja nos levando, ó Pai, seja, Senhor Deus, no nosso trabalho, na escola, seja, Senhor Deus, na saída com o médico, para um passeio, onde quer que nós estejamos, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, sendo nosso porto seguro, nossa proteção. A Tua palavra diz, Senhor Deus, no Salmo 91, Senhor Deus, que o Senhor envia, Senhor Deus, os Teus anjos, ó Pai, para estar ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo. Então, Pai amado, o salmista também diz, Senhor Deus, que olho para os montes, de onde me vem o socorro, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra, o Senhor Deus de Abraão, o Senhor Deus de Isaac, o Senhor Deus de Israel. Então, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, ajudando, ó Pai, os Teus servos, ó Pai, romper com as barreiras, com as dificuldades, e que nós possamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, alimentar, Senhor Deus, a nossa família, Senhor Deus, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, que nós possamos, ó Pai, tanto, Senhor Deus, materialmente, conforme espiritualmente, ó Pai, estar sendo, Senhor Deus, provedores, ó Pai, dos nossos. Então, Deus, nos ensina, nos capacita, Senhor Deus, traga, Senhor Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, alegria, Senhor Deus, para dentro dos nossos lares, que haja, Senhor Deus, unidade, Senhor Deus, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, que haja, Senhor Deus, um casamento, Senhor Deus, lindo, Senhor Deus, com unidade, Senhor Deus,
dos cônjuges, ó Pai. Assim, Pai amado, Pai querido, que o Senhor abençoe a criança, que o Senhor venha abençoar o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião, a anciã. Que venha o Senhor, ó Pai, a mover, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, ó Pai, sobre todos os membros da família. Cuida, Senhor Deus, da igreja amada, Senhor Deus, Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, Senhor Deus, cuida do nosso pastor Márcio, da sua esposa missionária Núbia Guzmão, também do pastor Valmir, da missionária Cíntia. Cuida também, Senhor Deus, do pastor José, da missionária Cláudia. Cuida, Senhor Deus, do pastor Carlos, missionária Diva, missionária Lucinéia, Senhor Manuel, missionária, Deus de Israel, Deus, Vera Victor também, Senhor Deus, diácono Adair. Cuida, Senhor Deus, eu te peço também, Senhor Deus, dos filhos, ó Pai, da nossa missionária Vera Victor, ó Pai, principalmente o Júnior, ó Pai, abençoa, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, operando sobre a vida dele. Toma também, Senhor Deus, Deus de Israel, a vida, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, Deus santo, 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 do diácono William, Senhor Deus, da irmã Elaine. Toma também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, o Efraim, Senhor Deus, bebezinho que está para nascer. Toma, Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai, aleluia, Cleonice, a sua família. Toma o Odismar, a sua família. Toma também, Senhor Deus, a missionária Diva, Senhor Deus, nas tuas mãos, diaconisa Darcília e família. Esteja tomando, ó Pai, o Senhor Gilberto, Senhor Deus, que a irmã Lucinéia pediu pela saúde dele ontem à noite. Também cuida, Deus, eu te peço, ó Pai, pela dona Elani, Senhor Deus, levante a tua serva daquela cama, Senhor Deus, dá, Senhor Deus, com as virtudes do seu Santo Espírito sobre ela, Senhor Deus, em nome de Jesus. Toma também o Senhor Wilson, Pai, que tem passado por situações difíceis, e também, Senhor Deus, a dona Cleci, Senhor Deus, dona Maria, Senhor Henrique, Senhor Deus, cuida, Senhor Deus, dos teus filhos e filhas. Também te peço pela dona Denise, pela dona Corina, pelo Senhor Jorge Deco, Senhor Deus, por toda a igreja, Senhor Deus, também como Luiz, Leidinha, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, os teus filhos e filhas, para a honra e glória do teu nome. Assim, Senhor Deus, nos dá, Senhor Deus, a direção na data desse dia. Toma as igrejas, ó Pai, aqui representadas, ó Pai, com os teus filhos que têm, Senhor Deus, nos seguido pelas lives. Toma também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, os projetos, os sonhos, ó Pai, de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, diaconisa Darcília. Deus esteja aí operando sobre a sua vida, operando sobre a vida de todos os meus amados irmãos e irmãs, que estejamos aí ligados, né, no trono da graça do nosso Deus. Que seja o Senhor conosco, que seja o Senhor a estar nos instruindo, nos capacitando, fazendo com que nós sejamos uma bênção nas suas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, que possamos, na data desse dia, estar aí recebendo de Deus, que nós possamos estar aí gozando da sua presença, que o milagre do Senhor esteja aí vindo, nos encontrando, que nós possamos estar ligados verdadeiramente em tudo aquilo que Deus tem reservado para conosco, que são coisas assim maravilhosíssimas. Deus não faz os projetos eles para com a nossa vida pela metade, mas Ele conclui, Ele verdadeiramente faz infinitamente mais sobre nós. Nós temos a alegria da salvação no Senhor, amém? Nós temos aí a alegria desse Deus que tudo opera, que tudo faz. Nós temos a alegria desse Deus que tem nos visitado, que tem operado, que tem aí nos ajudado. Então vamos, na data desse dia, nos mover, né? Mover com a direção de Deus, com a direção do Espírito Santo, falar com Deus: oh Deus, eu tenho que ir aqui, eu tenho que ir ali, mas que o Senhor esteja comigo, que eu não esteja só, mas que o Senhor esteja me instruindo, que o Senhor esteja me capacitando, que o Senhor esteja falando comigo. Então coloca a tua vida no altar do Senhor, coloca a tua vida nas mãos de Deus, e Ele operará
segundo o desejo do seu coração, pois a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Então a vontade do nosso Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E nós só temos que agradecer ao Senhor e louvar o seu santo nome. Amém? Glórias a Deus. Eu quero aqui, então, estar abrindo aqui o notebook. Hoje ele deu um trabalhinho, né? Para estar sendo ligado. E ele ligou logo agora. E ele precisa carregar as mensagens que eu coloquei nele, para eu estar divulgando para os meus amados irmãos. E nós assim estaremos fazendo assim a vontade do Pai, cumprindo o seu ID, e nós esperamos em Deus que o Senhor esteja aí nos instruindo nessa data de hoje. E hoje nós vamos falar do plano perfeito de Deus. Qual é o plano perfeito de Deus para nossas vidas? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o plano perfeito para as nossas vidas. E nós só temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem aí sido na nossa vida. Eu não consigo mais viver, eu não consigo mais ter direção sem a orientação das Sagradas Escrituras, sem crer no Espírito Santo que Ele tem nos direcionado. Eu não consigo mais nem ver nem viver sem Deus. Tudo, ainda que eu largasse todo o meu ministério, ainda que eu estivesse fora do Evangelho, ainda que eu estivesse numa situação aí difícil em relação às Sagradas Escrituras, eu não conseguiria me ver mais sem a vida com Cristo, né? Então, a vida com Cristo, a vida com Deus, para mim, hoje é primordial, essencial. E eu não consigo me ver sem a presença do Senhor. Eu não consigo me ver sem as Sagradas Escrituras pautando a minha vida. Até mesmo, conforme eu disse para os amados irmãos, se eu não tivesse aí no Evangelho, se eu não tivesse pregando e falando com os meus amados irmãos, ainda assim, lá fora eu saberia que existe um Deus. Lá fora eu saberia que esse Deus, Ele estaria com seus olhos atentos em tudo que eu viesse a fazer. Eu tenho a certeza que esse Deus, Ele vive. Eu tenho a certeza que esse Deus, Ele tem aí olhado para a vida de cada amado irmão, para a vida de cada amado irmão. Eu tenho a certeza disso. Então, com grande alegria que a gente sabe que Deus tem um plano perfeito, né? Assim conforme Ele teve um plano perfeito para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem um plano individual para a vida de cada um de nós, e nós precisamos entender que Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Ele fará com que esses planos eles venham se cumprir, queira eu ou não, queira você ou não. Diz a palavra do Senhor em Filipenses. Esse não é o texto que nós vamos abordar aqui sobre esse plano perfeito, mas a palavra do Senhor diz em Filipenses capítulo 2, eu quero abrir aqui para estar falando com os meus amados irmãos, e ele nos direciona a respeito desse texto desta maneira. Filipenses capítulo 2 é um texto que eu gosto muito, mas é um texto também que fala a respeito de tudo que o Senhor tem para com as nossas vidas. Quero fazer bem-vindo também aqui Jonatas Pereira e também Hélio de Sena. Deus esteja abençoando, sejam bem-vindos. Diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão em espírito,
se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achando em forma de homens, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, ele está falando no versículo 10, ele está dizendo assim, para que no nome, aleluia, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e também debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então não tem como você correr, não tem como nós estarmos falando, não vou fazer tal coisa, eu estou aqui, estou assado, estou assim, estou assado. Não tem como. Para que no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Assim a palavra do Senhor, ela tem dito, assim a palavra do Senhor, ela tem aí nos instruído. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos entender que Cristo, ele é verdadeiramente a nossa razão de viver. Jesus Cristo é a nossa razão de viver. Jesus Cristo, ele é verdadeiramente um enviado de Deus. E as Sagradas Escrituras diz que Deus o havia preparado desde antes da fundação do mundo. Então, Cristo, ele é o plano perfeito para as nossas vidas. Também em 1 Pedro, ele diz em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 25. Eu quero ler com meus amados irmãos. Nós já vimos esse texto algumas outras vezes, mas eu quero recordar com vocês. Diz assim em 1 Pedro, portanto, fala de exortação em santidade. Diz assim, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está falando da graça redentora, né? Que nos ofereceu. Aqui também, no versículo 14, diz assim, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo, aleluia, de vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual na verdade, em outros tempos, está falando lá antes da fundação do mundo, né? O qual na verdade em outro tempo, antes da fundação do mundo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias, nesses últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes que Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando
a vossa alma na obediência à verdade para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. Essa é a palavra que entre vós foi evangelizada. Assim, nós temos a palavra que o plano de Deus para a salvação da humanidade é um plano perfeito. Deus já sabia que o homem ele não resistiria às tentações, e Deus ele preparou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como um plano perfeito, um plano de redenção para a humanidade, um plano de redenção para um homem. E nós precisamos entender que somente através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós teremos a vida eterna, nós teremos verdadeiramente acesso a estar com Deus na Jerusalém Celestial. Então é através de Jesus Cristo, pois a palavra do Senhor ela diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz também no versículo 17 de João 3, ele está dizendo, meu amado irmão, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele, e quem nele crê não é condenado. Aleluia, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Deus. E diz, a condenação é esta, que a luz veio a este mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque não era digno, aleluia, desta luz. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você tem a oportunidade de buscar o Senhor, você tem a oportunidade de colocar o seu coração em Deus e falar, Senhor Jesus, muda a minha história, muda verdadeiramente, porque eu não quero ficar para trás. Hoje é mais um dia que o Senhor tem dado a oportunidade aí, através dessas palavras que o Senhor tem falado com o pastor Carlos. Então, que o Espírito Santo do Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, venha me convencer, venha fazer com que eu venha servir ao Senhor, buscar a tua face. Então não me deixe de lado, não me deixe para trás, mas esteja convencendo o meu coração a te servir, esteja convencendo a minha pessoa de estar te buscando no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então, que venhamos aí colocar a nossa vida diante de Deus e falar, Papai do céu, o Senhor pode todas as coisas, Papai do céu, o Senhor pode operar as maravilhas que tanto preciso, as maravilhas que tanto necessito, porque a palavra do Senhor, o próprio Deus, ele está dizendo assim que o Deus desse século, ele cegou o entendimento de muitos. O Deus desse século, ele tirou a visão. Diz a palavra do Senhor que está nos olhos do homem, como que escamas, entendeu? Escamas têm colocado o inimigo, o Deus desse século, aos olhos do homem, e também tem agravado os seus ouvidos. Esse agravamento é a respeito de surdez, para que não possa entender nem ouvir a palavra de Deus, porque diz o Senhor que a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Então nós precisamos estar bem atentos, amém, a tudo aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Então o que nós temos aí como planos, né, de Deus para nossas vidas, nós vamos estar aí falando um pouquinho, né, porque as horas elas urgem, né? As horas elas passam muito rápido, né? Está dizendo a irmã Fátima Silva Rosa, está dizendo, bom dia pastor, ore pela minha família, para mim, porque perdi a vontade de viver, não tenho ânimo. Pai santo, Pai querido, Pai amado, toma a dona Fátima nas tuas mãos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, reveste este quadro, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, esteja operando, ó Pai, sobre a tua filha, Pai. Ah, Deus de Israel, o Senhor conhece a tua serva, Pai, o Senhor conhece, Senhor Deus,
as necessidades, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, esteja lavando, remindo, transformando, fazendo infinitamente mais, Pai. Toma a família, Senhor, de Dona Fátima das tuas mãos, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja vindo, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, com teu abraço de poder, ó Pai, esteja, Senhor Deus, revestindo ela, Senhor Deus, do teu sobrenatural, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, que o teu sangue, Pai, que foi derramado ali na cruz do Calvário, Senhor Deus, puro e carmesim, esteja sobre a tua filha, Pai, fazendo com que ela, Senhor Deus, venha em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ter, Senhor Deus, a alegria, Senhor Deus, da salvação, a alegria de viver, a alegria, Senhor Deus, de estar cuidando da sua família, Senhor Deus, de estar, Senhor Deus, tendo planos e sonhos, ó Pai. Assim, Senhor Deus, eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja abraçando a tua serva nesse instante, Senhor Deus. Assim, Senhor Deus, eu peço ao Senhor, porque a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, ó Pai. E o Senhor não quer que nenhum se perca. Então, Pai amado, tome ela nas tuas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Dona Fátima. Um abração aí do pastor Carlos para a senhora, que a senhora esteja recebendo o renovo do nosso Deus. Amém? Então, nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Nós começamos aí no horário um pouquinho avançado, parece que foi 7h45 da manhã, mesmo horário de ontem. Eu sou o pastor Carlos Salles, também idealizador e responsável por esse trabalho. Nós vamos estar trabalhando um texto de Jó 42, versículo 2, viu, Dona Fátima? A gente olha para Jó, ele perdeu tudo que tinha, né? Ele não sabia que Deus iria renovar a ele, renovar a sua vida, mas Deus veio de uma forma assim impressionante, né? E Deus restaurou a sorte de Jó, Deus restaurou a sua vida, e nós sabemos que Deus, ele pode restaurar todas as coisas. Confie no Senhor e ele verdadeiramente entrará com as provisões sobre a sua vida, sobre a vida de toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, hoje é dia 13, né? 13/11 de 2023, nós iremos trabalhar a respeito dos planos, né, de Deus. Os planos de Deus são melhores do que os nossos planos. Nós temos os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Esses são os nossos cultos presenciais. Eu convido a você a estar num dia desses aí conosco, né, nos dias de culto, e será uma bênção receber vocês que não têm um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Vocês serão muito bem-vindos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos precisando aqui de trabalhadores, e você pode ser uma dessas pessoas que esteja aí conosco nesse trabalho. Amém? Desculpe aí, eu estou aqui no novo trabalho aqui a respeito do TikTok, né? A gente está divulgando também no TikTok, mas é muito difícil trabalhar aqui com o TikTok, e a gente às vezes tem aí uma dificuldade, mas cremos que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Israel, ele vai nos ajudar. Deus vai fazer infinitamente mais sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus esteja aí nos abraçando, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais sobre as nossas vidas, e que nós possamos estar aí buscando ao Senhor em todo tempo e lugar, porque essa divulgação do Evangelho, eu creio, pastor Carlos, que é muito importante, conforme a Dona Fátima, ela aqui falou, né, e expressou a respeito da sua luta, né, da sua dificuldade na data de hoje. Tem muitas outras pessoas também que estão em dificuldades, né, a respeito de situações que se levantaram, que tem entristecido os seus corações,
mas nós sabemos que quando tem uma pessoa falando de Deus, quando tem uma pessoa semeando aí a esperança, Deus opera, né? Com o exército do céu, Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos, infinitamente mais do que nós pensamos, amém? Então, em nome de Jesus Cristo, que possamos aí levar a palavra do Senhor avante, né? A dona Fátima, ela está dizendo assim: pastor, já tentei tirar minha vida própria, ou melhor dizendo, já tentei tirar a minha própria vida, tenho até medo de que eu possa fazer da minha vida. Dona Fátima, o pastor Carlos, ele está aqui todos os dias, nós estamos aqui a partir de 7h30 da manhã, nós estamos aqui. Tem dia que eu começo mais cedo, ou ali para 7 horas, mas todos os dias nós estamos aqui. E a senhora entrando aí, todos os dias nós vamos orar para a senhora, nós vamos clamar, nós vamos falar com Deus, e creio que Deus, ele vai mudar o quadro da vida da senhora. Se a senhora morar aqui no Rio de Janeiro, próximo de Cascadura, eu estarei indo à casa da senhora para a gente estar orando, para a gente estar clamando. Então, em nome de Jesus Cristo, coloca a sua vida no altar e espera em Deus. Deus, ele fará infinitamente mais sobre a sua vida. Então, coloque verdadeiramente a sua vida diante de Deus, que Deus vai mudar esse quadro que a senhora tem passado. E fala: Deus, toma minha vida. Eu não quero de maneira nenhuma tirar minha vida. A Bíblia diz, dona Fátima, que aqueles que são suicidas, aqueles que tiram a sua própria vida, não herdarão o reino dos céus. Então nós precisamos ter aí vontade de viver, porque Deus foi Ele quem deu a vida, só Ele pode tirar a vida. Nós mesmos não podemos tirar a nossa própria vida, é Deus quem deu, então nós não podemos tirar. Então, dando continuidade aqui, eu tenho aí dois trabalhos aí no YouTube, eu tenho duas inscrições, para ficar uma coisa mais simples assim, e eu tenho colocado lá todos os vídeos que a gente tem gravado durante 3 anos, e cada dia Deus tem trabalhado dessa maneira com o pastor Carlos, com seriedade. Deus tem trabalhado com afinco, com dedicação, e Deus tem feito aí maravilhas sobre as nossas vidas. Nós temos trago uma palavra que venha cuidar das famílias, que venha cuidar das pessoas. Então esteja lá acessando, né? Nós temos vários vídeos lá, tem quase 3.000 vídeos lá que nós postamos lá. Então, em nome de Jesus Cristo, esteja aí colocando a tua vida no altar do Senhor. Também eu tenho colocado em algumas plataformas, conforme o Facebook, Kawaii, e agora nós estamos trabalhando também com o TikTok, porque muitas pessoas podem falar: ah, não, o Kawaii, TikTok só tem lá coisas que não edificam. Não, mas agora tem. Nós vamos colocar aí os nossos vídeos, nós vamos colocar aí o nosso trabalho, e esse trabalho vai alcançar vidas. Então, em nome de Jesus Cristo, esteja aí buscando ao Senhor, esteja colocando a tua vida no altar, amém? Então, eu quero ler a palavra do Senhor, amados irmãos, que está em Jó 42, versículo 2, para os amados irmãos, para que nós possamos aí estar buscando ao Senhor em todo tempo e lugar, amém? Não vou demorar muito, porque hoje é um dia corrido, o pastor Carlos ainda tem que ir trabalhar. Eu estou embolsando um banheiro que eu comecei essa semana, então eu preciso também estar aí trabalhando, amém? Jó, capítulo 42, versículo 2, ele diz assim: o Senhor, o Deus de Israel, ele falando com o seu servo Jó, diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Bem sei eu, aleluia, glórias a Deus, glória ao Senhor, o Senhor que cuida de nós, o Senhor que opera em nossas vidas. Diz a palavra de Jó 42, 2: bem sei eu
que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedidos. Então, os planos que Deus tem para com as nossas vidas são planos perfeitos. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, coloque a tua vida no altar do Senhor e fala: Senhor, eu preciso, eu vou conquistar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, e eu serei uma bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus. Então coloque verdadeiramente a tua vida no altar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto o Senhor ele está perto. Eu quero trazer algo que eu coloquei aqui, e diz assim: o Senhor Deus de Israel, todos os planos para a carreira, planos para a família, planos para almoço, podemos fazer muitos planos, mas tudo está nas mãos de Deus. Os planos de Deus se cumprirão, e eles se cumprem. Um plano bem elaborado, feito com bons conselhos, tem mais chance de funcionar, mas aqueles que fazem planos ruins para machucar outras pessoas receberão castigo. Devemos sempre nos consagrar e consagrar os nossos planos a Deus e tentar fazer a sua vontade. Nós precisamos buscar ao Senhor e fazer a vontade de Deus, pois a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece, o que permanece, são os planos, do nosso Deus. Ele, o Senhor, é quem tem o melhor para as nossas vidas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, também aqui em Jeremias, 29:11, ele diz assim: porque eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a você esperança e um futuro. Também aqui, mais uma palavra que o Senhor nos traz nessa manhã em Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 16. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro, porque nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Assim diz Tiago, capítulo 13 ao 16. Também em Gênesis capítulo 50, versículo 20, diz assim: vocês planejarão mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Também aqui: consagre ao Senhor tudo que você faz, e os planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Também em Provérbios 15, versículo 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Que bênção, Esse aí é verdadeiramente um plano perfeito, Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios capítulo 21, versículo 5.
Também Lucas capítulo 14, 28 ao 31 diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o peso para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce não faz capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa, e se faz, aleluia, e se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Nós precisamos entender que o Senhor, Ele está nos instruindo. O Senhor, Ele está nos capacitando. Muitos de nós temos feito os planos, né? Mas uma das coisas, meus amados irmãos, que eu quero trazer, conforme sempre tenho trago para os amados irmãos, uma palavra muito abençoadora, que ela diz assim que os anos que foram consumidos, né, pelos gafanhotos, cortadores, migradores e destruidores, esses anos seriam restituídos pelo Senhor. E eu confio na restituição de Deus, eu confio nas mãos potentíssimas de Deus para entrar com providências nas nossas vidas, porque os planos do homem, né, eles são falhos, mas os planos de Deus são perfeitos para conosco, em nome de Jesus Cristo, amém? Então, meu amado irmão, está na hora de nós estarmos colocando os nossos sonhos, os nossos projetos diante do Senhor. Jesus, Ele é o plano perfeito para as nossas vidas. E não é porque nós aceitamos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que temos aí de estar com, como diz assim, falando assim, não, já concretizou. Não concretizou. Jesus, ele diz que faltam ovelhas que não estão nesse aprisco que o Senhor deseja que esteja. Então você é verdadeiramente um instrumento nas mãos de Deus para alcançar mais pessoas. Imagina você olha para dentro de sua casa, vamos supor que tem 10 aí na sua família, filhos e filhas, netos e netas, vamos supor 10 pessoas. Só você aceitou Jesus Cristo. Tem 10 pessoas que precisam ser salvas para o Senhor, porque a palavra do Senhor diz que aquele que crê em mim já está salvo, aquele que não crê já está condenado. Nós precisamos crer no Senhor, nós precisamos trazer os nossos filhos, a nossa família para o lado do Senhor. Então, todos os dias que você olhar para a face do teu filho e falar assim: olha, se tu continuar desse jeito, tu vai para o inferno. Se tu seguir Jesus, tu vai para o céu. Nós precisamos achar como eu posso dizer assim, uma brecha para que nós estejamos falando do amor de Deus, sem ser chato, sem pegar no pé, mas que possamos usar palavras de sabedoria. E nessa palavra de sabedoria falar: Cristo, Ele salva, cura e liberta e leva para o céu. E nós precisamos aí, em nome de Jesus Cristo, estar trazendo a nossa família aos pés da cruz. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar clamando e falando: Deus, opera com os teus planos perfeitos sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre o meu ir, sobre o meu vir. Então, em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe na data desse dia, que Deus esteja aí operando em nome de Jesus Cristo sobre a tua vida, sobre todos os seus. Que Deus venha fazer infinitamente mais sobre a vida de Dona Fátima, em nome de Jesus, amém? Amanhã quero encontrar a senhora novamente, Dona Fátima, para nós estarmos juntos orando pela vida da senhora, amém? Então, meu amado irmão, vamos estar terminando, né, por hoje. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor, nos instruindo, nos ajudando, nos capacitando. Faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos na Tua graça, no Teu conhecimento. Que sejamos, ó Pai, homens e mulheres, ó Pai, repletos, ó Pai, da Tua unção, Pai. Nos leva, Senhor Deus, mais além. Que os nossos planos, ó Pai, aleluia, venha, Senhor Deus, dar certo, Senhor Deus, na data desse dia. Opera em nós, ó Pai, o Teu querer. Opera em nós, Senhor Deus, a Tua vontade. Faça, Senhor Deus, com que nós estejamos, ó Pai, indo, Senhor Deus, aleluia, de vento em popa. Nos ajuda, Deus, para que possamos
ser, Senhor Deus, uma bênção nas tuas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que Deus esteja te abençoando, Deus esteja operando, fazendo infinitamente mais sobre a tua vida. Enia Vasco, seja bem-vinda, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém, amém e amém. Deus abençoe a todos, Deus esteja protegendo, guardando, livrando